Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Modulador. Papo de Modulador, sexta-feira, 8 horas da noite. Hoje, com a convidada especial, Soraya Sampaio, psicanalista e moduladora quântica. Vamos bater um papo com a Soraya muito em breve. Mas antes, deixa eu te apresentar o Aqua. Você conhece esse equipamento quântico que você pode levar para sua casa com frete grátis? Ele acompanha 5 cartões igual a esse que você está vendo aqui, aonde você deposita ele nessa abertura da sua garrafa e ele passa a informar a sua água com propriedades que trazem o bem-estar, o equilíbrio, a harmonia, a saúde e, por que não, a prosperidade também. Fora os 5 cartões que vêm junto com o seu Aqua, você ainda tem disponível um aplicativo para celular, onde mais de 100 protocolos podem ser gravados no seu cartão. E aí você passa a utilizar uma água informada com um protocolo muito especial. O Aqua está revolucionando a vida das pessoas, porque está proporcionando a elas uma qualidade de vida de que elas não tinham acesso dentro da sua residência, no seu local de trabalho ou na rua, em qualquer lugar onde ela estiver. Se você ainda não tem o seu Aqua e tiver interessado em adquirir o seu Aqua, entre no site aguainformada.com.br e adquira o seu com frete grátis. Você pode pagar em até 10 vezes sem juros e será despachado para todo o Brasil o seu Aqua para o local aonde você desejar no ato da sua compra. Bom, se você é modulador quântico, eu espero que você já tenha utilizado o software Quantum Harmony Hub. E é esse o endereço que você tem que usar para poder conhecer o software. Se você é um terapeuta, se você é um analista, se você é uma pessoa que trabalha com terapias alternativas, conheça o site.quantumharmonyhub.com.br, que é um software especializado em análises para lhe auxiliar, lhe dar poder, lhe dar um direcionamento, um início, um meio e um fim, para você poder atender aos seus clientes num nível de qualidade que talvez hoje você esteja deixando passar. Questões que não são muito comuns de serem analisadas, como chips, cor de aura, estado de consciência, os órgãos internos das pessoas, estão tudo lá disponível para você praticar a sua análise com um direcionamento. Então, se você ainda não experimentou, vá lá, faça o seu cadastro. No mês que você faz o cadastro, você não paga a mensalidade e no mês seguinte a sua mensalidade vence no dia 15. Então, se você fizer o cadastro agora, no dia 1º de março, você vai ter quase 46 dias de uso pleno, irrestrito, aproveitando o máximo que o software pode lhe proporcionar, totalmente gratuito. Bom, já fiz aqui os meus merchan, né? O Aqua, o Quantum. Vamos agora trazer a nossa convidada, Soraya Sampaio, para vir conversar conosco, se apresentar, mostrar para a gente como ela faz esse trabalho maravilhoso, indo isso amorfos. Vamos saber um pouco da história dela, conhecer a sua origem pelo seu DDD 71 é Bahia, né? Então, estamos com ela ao vivo. Boa noite, Soraya. Seja muito bem-vinda ao Papo de Modulador. Aqui é uma conversa simples, entre amigos, como se nós estivéssemos tomando um café preto na sala da sua cozinha
e você está aí conversando com um amigo na maior tranquilidade, normalidade possível e inimaginável. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Se apresente, por favor. Obrigada pelo convite. Meu nome é Soraya Sampaio Sodré. Eu sou uma pessoa que visa trazer, como é que diz? O meu objetivo é mostrar a vocês clareza. E eu tenho certeza que eu trabalho assim com o que eu amo. A Soraya, modulação. os nossos espectadores são fofoqueiros, Soraya. Eles querem saber de onde você está falando, se você é casada, solteira, tico-tico no fubá, se você tem uma penca de filho ou um filho só, ou filho nenhum, de onde que você está falando. Estou falando da Bahia, de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Já tive aí e fui sacaneado por uma baiana, porque ela perguntou para mim se eu queria acarajé quente. O carioca que não sabia que acarajé quente significava acarajé com pimenta, e o bobão, achando que era temperatura, falou para ela, não, claro, tem que ser quente, né? Comida fria é muito ruim. Pois é. O que é que eu trabalho? Eu trabalho com modulação, que eu já falei, constelação, hipnose. Eu trabalho com a terapia quântica, né? A quântica com hipnose. E trabalho também com tarô e cartas normais. Sabe quando eu comecei isso? Acho que todo mundo deve estar curioso. Aos 15 anos, eu comecei a jogar cartas. Nossa! Comecei muito então, cedo, você tem 15 anos. muita experiência nas cartas, né? Um pouquinho. Comecei com as cartas comuns, depois comecei com tarô, e depois eu fui me aprofundando na terapia. Quando eu fui trabalhar numa empresa privada e comecei a trabalhar com pessoas. Passei 14 anos atendendo pessoas crônicos, ansiosos, pessoa com crise de pânico, enfim, foi uma experiência maravilhosa no RH. Depois eu resolvi fazer um curso, né? Eu fiz um MBA em gestão de pessoas, que me especializei, depois eu fui terapia transpessoal, psicanálise e agora modulação quântica. E estou também concluindo a parapsicologia, que eu tenho estudado bastante. Soraya, Mas eu fala queria para mim uma contar coisa. Você jogou carta antes de vir para o papo do modulador? Não. Você não é Eu tirei daquelas só uma pessoas que tudo que vai fazer tem que jogar as cartas para poder saber qual direção seguir? Não? Não, eu gosto muito de ouvir a minha intuição. As cartas, elas são meros símbolos para mim. Elas trazem luz, clareza, mas eu acredito o seguinte, nós temos força. E quando a gente tem uma Morphos aqui do lado da gente, a gente também aumenta a nossa capacidade. Como eu tenho também o Aqua, como você, ó, eu utilizo o Aqua, e isso traz a gente muita energia. E eu queria contar para vocês uma história para vocês, né? Algumas coisas que aconteceram. Vocês gostariam de conte sim, que a gente quer ouvir. de uma situação, né, com a modulação quântica, né, que é o que a gente está falando. Eu tenho várias situações. Tenho já com esse programa novo que o Francisco lançou, que foi uma situação bem recente, tá? Isso foi no sábado agora. Eu estava com uma pessoa que me ligou desesperada, porque o filho tinha uma prova para fazer, e essa prova, para vocês terem uma ideia, era para uma empresa assim, uma empresa muito boa, que é internacional, sabe? Uma empresa assim, acima da média. tipo assim, Microsoft. Isso. E ele precisava tirar uma nota 8 para ele estar apto nesse programa. Mas ele estava tão nervoso que ele não conseguia. É como, sabe, você sabe que o pânico paralisa as pessoas. E essa pessoa estava paralisada. Isso foi pela manhã. Eu entrei usei o meu programa, o RAD, e sabe o que aconteceu? Não. Quando terminei, a mãe ligou para mim, ele precisava de 8. Ele passou com 9 nessa prova. Isso eu fiz de manhã, isso foi à tarde. Óbvio que a gente sabe que ele tem o mérito de ter estudado, ter se preparado,
Não Veja foi bem, porque ele fez a estava modulação que ele capacitado, tirou a nota. não é milagre. Isso. A gente tem que deixar O que eu essas quero coisas colocar para claras, vocês, porque senão as pessoas pensam que vão jogar na loteria e a morte vai não, fazer ela ganhar. Não é isso. A pessoa não, não é estava preparada para fazer a prova. Ela só estava fora de equilíbrio, né? Como ela mesmo mencionou, a pessoa quando entra em pânico, ela paralisa. E a modulação que ela fez trouxe a calma e a harmonia que ele precisava para realizar aquela prova com tranquilidade e de posse dos conhecimentos que ele já possuía, poder aplicar aquilo na prova e ter o resultado que ele tanto buscava. exatamente. As pessoas, elas, nós clareamos e elas, com o seu poder pessoal, vão se transformando à medida que elas vão ter o que é luz, que é a cromoterapia, ela é utilizado também a barra de Axe, como é que diz, a fitoterapia, as pedras, enfim, tem várias oportunidades como é que diz, de técnicas para serem utilizadas. Nesse caso, eu utilizei esse programa, mas como o Francisco falou, a pessoa já vinha se preparando há algum tempo. Então, significa o quê? Nós precisamos fazer a nossa parte. E a partir daí, né, fazer o... Tem um outro caso também, já com Antes de modulação você também. contar outro caso, Bia, eu queria voltar no tempo. Você jogava carta com 15 anos de idade, para que finalidade? O que você quis? Qual foi a proposta que você falou assim, eu vou fazer isso? Qual a razão disso? Olha, foi uma coisa bem espontânea. Há muito tempo atrás, nessa época, eu vi uma pessoa, ela era descendente de índio, e ela jogou uma carta para mim. Eu fiquei curiosa. E como toda mocinha quer saber de namoradinho, essas coisinhas, né, da vida. E aí eu olhei, eu olhando para as cartas, eu nunca notei nada, Francisco. Eu simplesmente olhei ela jogando e aprendi a absorver esse conhecimento. Porque eu jogo não só com tarô, mas eu jogo também com as cartas comuns. Foi que comecei a jogar, foi o início. E isso me trouxe uma perspectiva diferente, porque eu comecei a jogar para as coleguinhas e elas olhavam para mim, mas você está assustando. E eu comecei a ter medo disso, tá? Porque a gente é jovem, a gente não está preparado para essas oportunidades. E eu comecei a ficar com medo, E sabe? aí você parou Isso. de fazer isso? Você se desvinculou dessa Parei, área? Entendi. parei um tempo, parei um tempo. Mas eu senti que nesse tempo que eu parei, minha vida também parou um pouco. Porque tinha missão de vida, as cartas para mim, às vezes são meros símbolos. Eu olho para elas, nem sempre é aquilo que está propriamente dito. Eu visualizo mais com elas, eu tenho clareza, eu tenho força para falar para a pessoa. Porque eu utilizo minhas cartas terapeuticamente, não como algo de adivinho, aleatório, não. Ela traz uma clareza, ela dá um norte. Eu diria que ela é uma clareza, dá um norte. Porque ninguém eu não gosto muito desse termo adivinhatório, eu prefiro norte e E clareza. aí a senhora foi se formar em psicanalista já por conta dessa questão humanitária de atender pessoas? Isso. Aí eu comecei a despertar, eu acho que em 2006, na verdade, meu primeiro despertar mesmo foi em 2006. Quando eu comecei a me perguntar, eu me divorciei, né, nessa época, e eu estava meio perdida, assim, um pouco deprimida, sem saber o que tomar na minha vida. E aí eu disse, meu Deus, me deu uma luz. Aí um dia eu peguei, resolvi ir para um seminário, na época foi até de uma filosofia oriental, Seitianoye, e aí fui, mas eu fui no sentido de me descobrir, não assim em título de religião, era mais uma filosofia de vida. E chegando lá, teve uma técnica. Nessa técnica dizia assim, crie um objetivo para a sua vida. E aí veio aqui, assim, para mim, aquela coisa assim, trabalhar com pessoas. Aí foi daí que começou a luz. E a partir daí, eu comecei a fazer o meu primeiro curso de Reiki, eu comecei a fazer, depois eu fiz o curso de tarô, eu já jogava, mas
Sim, eu fiz a esse gente está curso sempre e aí eu buscando continuei um ampliando. treinamento, não é porque a gente não sabe, é porque a gente quer ver outras técnicas, outras maneiras de Isso. fazer, ouvir de outras pessoas como elas fazem, ter essa troca de aprendizado é muito bacana nessa nossa área, né? Porque nós não somos competidores profissionais, nós somos colaboradores terapêuticos. Então, quando eu vejo a Soraya agindo de uma determinada maneira, eu vou crescer dentro da minha técnica também. Por isso que nós fazemos curso de coisas que a gente já sabe. Exatamente. E aí vieram as constelações, comecei a fazer as constelações, depois veio a hipnose, e aí foi assim, uma coisa puxando a outra, e até que eu conheci Mas aí a senhora estava uma nessa colega. empresa que a senhora ficou 14 anos cuidando de pessoas. Na idade, eu fiquei 16 16 anos, anos mas cuidando. 14 eu fiquei especificamente cuidando de pessoas, tá? Os dois, eu estava assim ainda me aproximando, mas os 14, realmente, eu recebia a pessoa, eu conversava com a pessoa, ela estava nervosa, ela estava ansiosa, ela tinha uma crise de pânico, ela tinha uma doença terminal, tinha gente que estava com câncer, tinha gente que voltava de um afastamento, aí todo mundo só quer falar com Soraya. E isso às vezes até incomodava algum colega ou outro, mas é porque o pessoal dizia, não, mas eu gosto de conversar com a Soraya. E aí aquilo foi me despertando, foi me trazendo mais força para adentrar num campo que seria da energia, de olhar nos olhos do outro, de ver o que é que tem atrás daquela dor. Eu diria que são dores da alma, né? Que muitas pessoas têm dores da alma. E hoje, inclusive, eu faço um trabalho nesse sentido. Soraya, fala para gente, quais são as técnicas que você atua e por que escolheu essas técnicas entre tantas outras técnicas que existem por aí? Olha, eu atuo com a psicoterapia, né, normal, que foi o início de tudo, porque cada pessoa, para mim, é única e especial. Uma pessoa eu vou usar psicoterapia, outra eu vou usar hipnose. Por que que eu uso a hipnose? A psicoterapia, porque é necessário falar ou colocar para fora. A hipnose é porque ela vai no subconsciente. Eu diria que é como uma lavagem de roupa. Pegar aquela coisa suja que está ali dentro, que você não quer ver, e a gente buscar lá. Pegar assim, ó, botar a mão na massa e trazer à tona de uma forma mais tranquila. Eu até utilizo um método não verbal, hipnose não verbal. A pessoa não precisa falar muito, ela precisa só entrar no sistema e isso tem um resultado maravilhoso. Uma outra técnica que eu utilizo também é a constelação. A constelação, ela me trouxe assim muita clareza também, até porque a constelação, ela faz com que você visualize, é se ver, é como uma foto. Você se vê o que você não consegue ver normalmente, às vezes numa constelação você consegue visualizar a dor de um pai, de uma mãe, entendeu? Não, isso não vai justificar um acontecimento, por exemplo, tem acontecimentos infelizes, como um abuso, como outras coisas, mas você vai entender. Entender é diferente da gente chegar e dizer assim, fulano, você vai perdoar ciclano? Na realidade, você vai tratar você, o outro é com o outro. Se você vai conviver com aquela pessoa ou não, não significa que você vai trazer aquela pessoa, você se organizar mentalmente, porque um trabalho desse é uma organização mental. Não significa que você vai trazer aquela pessoa que lhe feriu, que lhe magoou, para dentro da sua casa, para dentro, mas pelo menos que você vai conseguir conviver. Porque às vezes o ódio, quem é ferido é quem odeia, e não quem fez aquele evento, aquelas coisas. Nós é que sofremos com aquele ódio, nós é que sentimos dores. Uma Às outra coisa, né? Que eu vezes a trabalho pessoa também. fez o que fez e nem tem consciência que Não tem causou um consciência. dano tão grande na outra pessoa. E ela não está nem aí, ela está vivendo a vida dela feliz da vida, fazendo mais cagada e seguindo o jogo, e o magoado ficou parado no tempo,
remoendo aquele sentimento. E a constelação é interessante porque o inconsciente dela faz ela trazer para o campo aquela informação que nós, terapeuta, precisamos para tratar dela e que ela não nos fala, né? Verbalmente, ela não coloca aquela informação disponível para nós. Mas já com a constelação, pela informação que ela coloca no campo, a gente já está ali o defeito, o problema, a situação e tudo mais. É muito bacana essa técnica terapêutica. A senhora Teve usa até ela um para morfos? uso. Como é que eu faço? Eu utilizo, eu coloco normalmente a pessoa que eu estou constelando na Morphos, o nome dela, os dados dela, e utilizo, e ao lado vou fazer na constelação. Então, isso me traz mais força para realizar um trabalho com mais, como eu diria, com mais mestria. Porque quando você trabalha com. É como se eu tivesse um ajudante aqui do meu lado, me dando mais força. Só que um ajudante invisível, entendeu? Eu estou falando a grosso Sim, modo para as pessoas que todos, não todos estão conhecem, entendendo, todos estão entendendo. entendeu? Mas basicamente isso. Porque na Morphos eu vou colocar a energia de luz, eu vou colocar o reiki, eu vou pedir proteção, eu vou pedir força, não só para aqueles participantes, não só para aquela pessoa que é constelado, como para mim mesmo, que vou estar ali no campo. Porque quando a gente fala no campo, é toda a situação, é tudo. Então, trazer para a pessoa o melhor. Eu digo que uma constelação, ela pode trazer coisas que você nem imagina. Bem rapidinho, eu vou ser bem sincera. Teve uma pessoa que eu fiz na constelação, foi uma das primeiras, e a pessoa tinha uma tristeza e não sabia por quê. E numa constelação ela descobriu que a tristeza foi referente a uma tentativa de abuso que fez com que ela... Só que ela não tinha, até hoje, mencionado isso para ninguém. E quando eu, na hora, no campo, eu visualizei, ela disse, eu me lembrei, foi uma situação quando eu tinha 7 anos de idade. Então, isso foi para trazer um abuso? Não. Isso foi para que ela localizasse, tratasse aquela emoção que não chegou a acontecer, mas que trouxe para ela um trauma. Então, é pegar o trauma, tratar ele e colocar de uma forma mais objetiva na sua vida, mais tranquila. O que é que a Morphos faz? Ela nos dá uma clareza para resolver as coisas, ela nos dá força, energia. E eu me sinto totalmente energizada. Nesse momento, eu estou colocando aqui na Morphos a energia, a minha voz para ter clareza, a minha força, para que eu possa transmitir e passar para vocês o melhor da melhor A maneira senhora possível. conhece a mesa infossistêmica desenvolvida pelo Paulo, que liga na Morphos? Eu já fiz o curso e já utilizo, mas eu criei formas também diferentes, Sim, todo tá? mundo tem De a trabalhar. possibilidade, né? Na realidade, tem muita gente que diz assim, eu peguei a constelação e criei a minha ferramenta de diversas formas. Eu faço diversas formas. Eu uso na água, eu uso com representantes, eu uso com papéis, eu faço diversas formas. Então, assim, não tem uma... Eu não faço uma coisa assim, uma receita de bolo. Eu crio o que for necessário de acordo com o paciente. Muito. Porque, como eu disse para você, o paciente é único e especial, então ele merece um tratamento único e especial. Aí vamos para o tarô. Tem pessoas que não conseguem fazer uma psicoterapia, mas elas conseguem fazer o jogo de tarô. E através do jogo de tarô, eu posso trazer para ela clareza, força para ouvir, mostrar. Quando eu abro um tarô, eu estou abrindo também, é como se eu estivesse abrindo uma gaveta na vida da pessoa. E quando a gente abre uma gaveta, a gente trata aquela gaveta, arruma, e depois também tem que fechar a gaveta. Sim. Por isso que eu digo assim, você vai prever uma morte? Não, não é isso. Meu objetivo não é esse. É trazer clareza e força para que a pessoa possa seguir em frente. Então, eu utilizo na Morphos, também utilizo o tarô. Como? Eu coloco o nome das pessoas, eu peço orientação e utilizo conforme, como eu falei,
Cada pessoa é única e especial. Muito bacana, Soraya. Conta pra gente, Soraya, como é que foi que a Morfos chegou para você? Como é que aconteceu isso? Ah, foi uma história. Eu tinha uma colega, a colega de psicanálise, né? Inclusive, ela é da Dinamarca. Uma pessoa da Dinamarca me mandou uma mensagem dizendo: Soraya, eu vi um aparelho que é a sua cara. Como ela já tinha feito constelação comigo, ela disse: olha, eu acho que você vai gostar muito. Aí mandou o link para mim, eu comecei a pesquisar, fiz o curso de terapia quântica com hipnose, com o professor Jonas e a professora Flávia, e logo depois eu adquiri a Morphos, em 2022. Viu? E aí, mas só que quando eu adquiri a Morphos, logo depois eu fiz uma viagem. Então eu fiquei um tempo que eu tive que parar para me organizar. Então eu ainda estava usando assim, aprendendo, né? Meio que aprendendo. Mas foi para mim assim um grande aprendizado. Tenho estudado, porque a Morphos, eu digo para você que a gente estuda constantemente e eternamente. Então eu estou sempre estudando, sempre procurando aprender de diversas Uma coisas. curiosidade, a sua amiga da Dinamarca tem a Morfos ou não? Ela adquiriu a Morphos, Depois da... agora no momento, primeiro ela adquiriu, falou Ah, comigo, aí eu adquiri então também. ela teve a oportunidade de conhecer o equipamento e aí Isso, ela indicou para a senhora. Eu pensei que fosse isso. aquelas amigas do tipo assim, ó, eu vi um negócio muito legal, mas para você, para mim não, tá? Não, Para você, é a tua cara, vai lá, faz e tal, mas ela própria não se beneficiou do recurso, entendeu? Por isso que eu perguntei se ela adquiriu o moto também. adquiriu, Ela sim. tem de lá. E é, ela Muito tem de lá. E legal. não, eu estou sem um contato. No momento, eu não tenho falado muito com ela, devido ao corre-corre, mas né, ela é uma pessoa que, para mim, fez muita diferença quando ela me trouxe, né, esse equipamento maravilhoso e essa oportunidade. A sua vida, Soraya, mudou depois da Morphos? Você tem essa Sim, sensibilidade de que a sua vida mudou depois da Morphos? sim, muito. Porque eu também passei a me modular também, tá? Não só os outros, mas a mim também. E trazer também força, energia. Eu comecei a criar uma rotina diferente. Eu comecei a visualizar que as coisas, elas precisam ser organizadas, tanto mentalmente como fisicamente. Então, a gente começa daqui para fora. Então, a Morphos, ela não fez um milagre por mim, mas ela me estimulou a fazer as coisas que eu faço hoje, a utilizar com mais cuidado, com mais carisma, com mais força, entendeu? Ela me deu, assim, expectativa de sucesso na vida também, por que não, né? Ela me deu também força e muitos clientes também. Que legal. Soraya, você estava contando para a gente no início casos de sucesso que você, né, registrou e queria compartilhar com a gente. Eu pedi para a gente voltar lá nos 15 anos e agora eu estou retomando os casos de sucesso. Tudo que você puder Então, vamos lá. compartilhar conosco de casos de sucesso vai ser muito interessante para nós e para a nossa audiência. Tem algumas coisas. Teve um caso na justiça, né, de uma pessoa que tinha uma questão já há muito tempo. Já estava na justiça, mas aquela coisa não andava, sabe? Aquela coisa que ficava meio que parada. E nós fomos modulando. Foi feito também, não só modulação, houve a constelação, houve também um trabalho também de conscientização através da hipnose, de algumas questões. E depois disso, a pessoa conseguiu ser contemplada com uma situação positiva para ela. Isso foi muito bom. E ela me comentou para mim, ficou muito feliz. Mas houve, claro, também uma força da pessoa, um esforço, né, em melhorar, em descobrir o que é que isso está me trazendo. Por quê? Aí eu comecei a perguntar, vamos perguntar por quê, né? Isso está te mexendo. Teve um outro caso também de uma pessoa, ela tinha uma dor há 20 anos. Aí são coisas de dores crônicas. A gente não cura. Não é que a Morphos vai curar, não. A Morphos vai te ajudar a ver. Como era uma dor da alma. O que são dores da alma? São aquelas dores que a gente vai
os sentimentos vão se acumulando, e através desses sentimentos que vão se acumulando, as pessoas, às vezes, elas vão criando nódulos no corpo, dores, isso vai virando dores, isso vai virando depressão, angústia, todos esses sentimentos que vocês já conhecem. E aí essa pessoa vem me procurar. Ela disse, eu já fiz todos os exames, eu já fiz fisioterapia. Aí a gente começou, nós fizemos hipnose, nós fizemos um tratamento na Morphos, nós fizemos uma constelação também, porque a gente trabalhou a criança ferida, essa pessoa tinha uma dificuldade com a criança ferida dela, e ela começou a enxergar algumas coisas. E depois, demorou um tempo, ela entrou em contato comigo, ela disse, olha, a dor sumiu. Ela tinha outras coisas, tá? Ela tinha outras coisas, mas ela era uma pessoa, como existe também aquela questão do vitimismo, né? Principalmente a pessoa que trabalha, que tem dores crônicas, algumas pessoas, isso eu não estou, por favor, não estou generalizando, às vezes elas têm os ganhos secundários. E essa pessoa, ela tinha outras questões de saúde, mas essa, que era a que mais incomodava dela, ela conseguiu. As outras, que foi o limite dela, ela não queria trabalhar mais, só queria aquilo. Então, é uma escolha de cada um. Ganho Ela parou naquele que é ponto. 20 anos de dor e a pessoa parou a não ter mais dor, para ela já foi um salto quântico, né? Porque uma pessoa com dor é muito ruim, porque ela fica limitada de fazer todas as coisas que precisam ser feitas. Um lugar de muleta. Aí ela disse assim, eu fui para a praia. Aí eu olhei para a cara dela e disse, como você foi para a praia? Você disse que estava de muleta? Ela disse, não, agora eu estou indo para a praia. Então, isso trouxe, entendeu? Ela tinha outras questões, mas, assim, para ela, como você falou, foi um salto quântico para ela. Esse foi um caso. Um outro caso foi de uma pessoa muito preparada. Ela, por sinal, uma pessoa que era, tipo assim, doutora, sabe? Numa determinada disciplina, mas ela não conseguia fazer uma prova. Quando ela chegava para passar na prova do concurso, ela não conseguia escrever, porque o pânico, a ansiedade era tão grande que o tempo, mesmo ela tendo conhecimento, ela não conseguia tempo para escrever, porque a mão começava a tremer. E aí, o que é que acontecia? Ela paralisava, ela perdia o prazo para fazer e não conseguia. Aí essa pessoa me procurou. Aí a gente fez um atendimento na Morphos. Fez também, porque eu sempre, às vezes, eu caso com a constelação, utilizo, assim, pequenos procedimentos, às vezes, apométricos, dentro da própria constelação, né? Algumas coisas, alguns movimentos. E aí, ela falou para mim, olha, eu fiz a prova, eram 3 etapas. 3 etapas. Passou na primeira, passou em primeiro lugar. Mas essa Soraya que passou em primeiro, não. Ela era uma mulher extremamente dedicada, gente. Mas o estado emocional, vocês não sabem. As pessoas que estão de fora não têm noção do que é um pânico, do que é uma paralisia. Eu diria assim, as pessoas pensam que vão morrer quando tem uma crise de pânico. Muita gente já pensou, vou parar numa emergência. É exatamente o que acontece quando a pessoa tem uma crise de ansiedade para um concurso, para resolver uma situação sua, às vezes uma situação amorosa. E foi o caso dessa pessoa. E foi assim uma situação muito É legal. muito pior, né, Soraya? Quando o familiar não entende aquilo que a pessoa está vivendo e acha que aquilo é uma frescura, que aquilo ali é sem cabimento, que aquilo ali não faz sentido, só agrava a crise que aquela pessoa se encontra naquele momento. Se tivesse um pouquinho de empatia, né? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas se ela está dizendo que ela está com essa característica, eu vou respeitar. A grande maioria não faz isso. A grande maioria ataca aquela pessoa que já está em crise, colocando palavras que dificultam ainda mais dela ficar calma, dela conseguir raciocinar, dela conseguir respirar, dela conseguir sair daquela crise. Infelizmente, não existe essa educação familiar para que as pessoas tenham uma noção de que não é o material que dá a harmonia, é um conjunto de outras coisas que dá aquela harmonia, né? E para você ter uma ideia, como um abraço,
de acolhimento pode ser essencial no momento de crise para uma pessoa. Claro que tem pessoas que não gostam de ser tocadas, então a gente tem que ter cuidado também com isso, tá? Porque eu sempre disse, o que é bom para fulano não é, às vezes não é bom para ciclano, tá, gente? A gente tem que ter muito cuidado. Por isso a gente vai observar quem está do nosso lado, o nosso colega de trabalho, o nosso amigo. E falando também, dá tempo ainda de falar mais Sim, algum caso? sim, dá sim. Dá sim. Pode falar. É, teve uma pessoa em que ela teve uma situação muito crítica com familiares, tá? Com dor. E essa pessoa também estava com uma dor muito grande e ela foi fazer um trabalho comigo. Eu faço um trabalho essa semana, estou fazendo às quartas-feiras, que é de libertando das dores. Nesse trabalho eu utilizo a energia da Morphos, eu utilizo as técnicas com hipnose, pequenos movimentos sistêmicos, e aí eu comecei a atender uma dessas pessoas, né? Ela me contou, era um rapaz, para você ter uma ideia, um rapaz de 27 anos, tinha dor desde os 16 anos, gente. Dor desde os 16 anos. Nesse caso, eu ainda não zerei a dor dele, tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ele começou a sentir alívio e a observar algumas coisas. Já em acho que um segundo atendimento que foi feito para ele, ele já falou para mim, poxa, eu já comecei a me sentir diferente. Aí, como teve o carnaval, a gente ficou uns 15 dias aí que a gente ficou afastado. Aí, quando foi na quarta-feira, ele disse, olha, hoje eu já senti a diferença após o atendimento. Isso significa o quê? Que nós não somos deuses, nós somos pessoas que ajudam, orientamos aquelas pessoas que desejam o autoconhecimento, o autocuidado, o amor próprio e a busca por objetivos. Porque quando você modula, você está buscando a clareza, a força, às vezes até uma orientação. Às vezes não é nem através da modulação, às vezes você vai fazer um tratamento que antes você não via, que aquele tratamento podia surgir efeito, e esse tratamento que não fazia efeito passou a surgir. Até me lembrou de um caso até de câncer que eu atendi. O rapaz estava fora do Brasil também. Ele estava fazendo já, ó, fazendo tratamento há muito tempo, em estado que ele mal levantava da cama. E após um atendimento, né? Olha, foi poucos atendimentos. O remédio começou a fazer efeito. Eu não vou dizer para você que ele está curado, mas ele começou a ter mais qualidade de vida. E o que é que a gente busca? É ter mais qualidade, é ter mais força, porque a gente tendo força, pode surgir um remédio que vai atrelar o nosso trabalho, pode surgir alguém que tem uma informação que vai levar esse médico, pode ser um colega, pode ser um amigo, pode ser até o porteiro que vai falar alguma coisa para você e sua fichinha, vulgarmente a gente diz assim, sua fichinha caiu e trouxe para você com clareza algo que estava escondido aí dentro de você. Soraya, esse trabalho de quarta-feira que você faz é nas redes sociais? Eu faço esse trabalho com um grupo, no caso, online, tá? Eu trabalho com um grupo de pessoas fechado, são 10 pessoas, porque Libertando das Dores, eu só utilizo 10 pessoas, é um grupo de 10 pessoas. Vou abrir uma nova turma agora em março, e essa turma eu vou até divulgar nas redes sociais, porque é para que as pessoas tenham oportunidade de começar a clarear como se portar diante da dor, como ajudar a viver um momento difícil. Eu não venho aqui para curar a dor de ninguém. Eu venho aqui para melhorar a qualidade de vida, para trazer força, clareza e, quem sabe, você buscar o seu médico, porque o seu médico é importante. Eu nunca disse a ninguém para deixar de ir ao médico. Pelo contrário, o seu médico é nosso aliado, é nosso amigo, é a pessoa que vai lhe trazer a força, a sabedoria, porque nós estamos juntos com eles. A gente não está aqui para brigar com ninguém, para competir com ninguém. A gente está aqui
para clarear e trazer os amigos, como os nossos médicos, nossos fisioterapeutas, enfim, acupunturistas, todos eles são fatores que vão trazer, como é que diz, mais força para o nosso trabalho. É E se basicamente isso. as pessoas quiserem participar desse programa, Soraya, elas te procuram no WhatsApp ou aqui mesmo? Elas pode procurar no Pode. WhatsApp, né? Meu WhatsApp é 71981416799. A minha rede social, que vocês podem procurar no Instagram, é Terapia com Soraya, e vocês podem me Você já encontrar, só mandar uma vai mensagem ter no a turma direct. em março, né? Mas quem tiver interesse já pode entrar na fila de Já espera. Né? pode Pode entrar, porque eu já vou abrir ir. isso. Inclusive, vai ter parcelamento, cartão, a gente tem Pix, tem condições Porque, especiais, tá como bom? você disse que são 10 vagas apenas, né? De repente você consegue fechar as 10 vagas já com as reservas das pessoas pré-interessadas Exatamente. e nem precisa divulgar nas redes sociais. Não, não. Eu coloco no máximo 12. Por que isso? Por que eu limito? Para que eu possa dar mais atenção às pessoas. Porque as pessoas, elas trabalham entre si. Se você coloca 20 pessoas, você não tem como dar uma assistência para esse tipo de dor, tá? Dor crônica, ansiedade, pânico. Elas precisam de uma atenção um pouco mais acolhedora, a palavra certa. Entendi. Soraya, nós, moduladores, temos a oportunidade, né, de utilizar a Morfo de uma maneira que potencializa todos os conhecimentos que a gente tem associado ao nosso atendimento, né? Associado àquela pessoa que a gente está cuidando. Você trouxe vários casos aí muito bacana, seja de cura física, seja de cura emocional, seja de cura material, né? Porque quando você passa no concurso também é uma cura material. Com certeza. Você contou a sua bela história, que desde os 15 anos você já vinha fazendo os atendimentos, mas ficava com medo das meninas ali, porque, né, começava a sair umas coisas lá meio cabeluda, e a juventude não estava preparada para aquele assunto. E toda a sua trajetória de terapeuta, muito linda. Parabéns por tudo isso que você está compartilhando conosco aqui. Agora eu preciso, Soraya, que você divulgue como as pessoas te acham, quais são os meios de contato com você, que número de WhatsApp, qual rede social, se você atende online, presencialmente, se você atende só na Bahia ou no Brasil e no exterior. Fala para a gente como é que a Soraya trabalha. Fala para a gente como é que a Soraya trabalha. Olha, a Soraya trabalha online. Eu tenho um paciente em Londres, tive paciente em Portugal, na Dinamarca, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Londrina, Mato Grosso. Já atendi gente até em Rondônia, em interior, vários lugares. Porque eu atendo praticamente 90% online. Mas eu atendo também presencial, porque tem alguns casos especiais que às vezes as pessoas pedem e a gente abre uma sessão que às vezes, como eu te falei, toda regra tem exceção e cada pessoa é única e especial. Às vezes ela precisa por uma questão física, uma questão, às vezes, de dificuldade com a rede social. Eu atendo. Tem um local que eu atendo, aqui em Salvador. Eu vou começar a atender às quartas-feiras. Eu até fechei esse local nas quartas-feiras, porque eu atendi em outro dia, mas agora comecei a atender e vou divulgar para vocês. E se vocês quiserem falar comigo, vocês podem falar, lembrando, né? Terapia com Soraya, no WhatsApp 71981416799. Vai ser um prazer. E lembre, você é o único e especial. E para você sempre vai ter uma palavra diferente. Uma vez eu atendi uma pessoa para jogar uma carta, uma coisa simples. E as palavras que ela me disse me tocou muito a minha alma. Ela fez assim: eu estava deitada numa cama. Essa pessoa estava nos Estados Unidos, agora que eu me lembrei. Isso deve ter uns 2 anos. E após eu jogar aquela carta para ela, ela levantou da cama e começou a trabalhar, arrumar a casa. Ela disse que começou a sentir força. Por quê? Eu fui mostrar para ela o potencial que ela tinha. Então, você também tem potencial, você tem força.
Mas o importante é que você veja a sua força. Verdade, né, Soraya? A gente, como terapeuta, pode facilitar alguma informação, trazer a aproximação de algum campo informacional, mas a atitude sempre vai ser do paciente. Sempre ele é que tem que mudar, ele é que tem que escolher, é ele que tem que pôr em prática, é ele que tem que realizar, porque se ele está esperando que o terapeuta coloque ele no colo para resolver os problemas dele, não vai acontecer, e depois ele vai dizer que a terapia não serviu de nada, mas ele que não se movimentou na direção de que precisava após o aconselhamento, o direcionamento, a troca de energia, e aí não tem mágica no processo, né? A gente sabe de que depende muito mais do paciente do que do terapeuta em si. Soraya, gratidão imensa por você estar aqui conosco no Papo de Modulador. Vamos marcar para você voltar em breve. Foi muito bom conhecer a sua história, conhecer a sua trajetória de sucesso. Tenho certeza que a nossa audiência também gostou do nosso papo. E fica a dica, se você simpatizou com a Soraya, fez sentido para você buscar um atendimento com ela, procura ela no Instagram, @terapia com Soraya, ou no WhatsApp, DDD 71, porque ela é baiana, telefone 98 141 6799. Não importa em que lugar do mundo você esteja, que ela vai ter uma palavra de carinho para te acolher, te colocar ali naquela condição de uma pessoa especial, num momento desafiador, e ela está prontíssima para te atender e te tirar desse lugar. Gratidão pelo seu tempo, por estar conosco aqui hoje, numa sexta-feira à noite. Obrigado por tudo. Da Gilmara, que é também da Bahia, mandou lá Contentapia. Eu não entendi o que ela falou. Eu falei, mas de que ela está falando? Eu nem comentei na hora, Soraya, porque eu não entendi. Mas ela estava falando de conterrânea e terapia. Ela inventou uma palavra que juntou essas duas coisas, como boa baiana que é, né? Sabe de colocar no meio da situação. Eu fiquei olhando, pensando naquilo, depois que eu falei, ela juntou conterrânea, que ela também é da Bahia, e você é da Bahia, e terapeuta, porque ela é terapeuta. Ela está dando gargalhada aí, ó, no nosso texto. Está dando gargalhada. Ela dá um nó na minha cabeça e eu ainda tenho que resolver aqui e conversar e falar. Esse povo da Bahia não é fácil, não. Eles gostam de botar uma pimentinha no meu acarajé. Então apareça aqui para comer o acarajé agora, menos pimenta. Se não quiser pimenta, coma sem pimenta. Acarajé é frio, quero acarajé congelado. Quero nada de saber de acarajé quente jamais na minha vida. Soraya. Ok, meu amigo. Obrigado por tudo. E até o próximo Papo de Modulador. Fiquem com Deus. Tchau.